Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula dos nossos 100 vídeos de matemática para o Enem. Hoje vamos trabalhar com a nossa habilidade número 26, ainda dentro da competência da área 6, que é de interpretar informações em gráficos e tabelas e fazermos análise disso. E a habilidade de hoje exatamente é sobre analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como um recurso para a construção de argumentos. Vamos lá ao problema? Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radianos, conforme a figura. Cada ângulo, então, aqui, cada uma dessas semirretas divide o plano todo em arcos de π/6 radianos. π/6 radianos é o equivalente a 30 graus. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem, que é o ponto 00. Considere o valor de π como aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer a distância igual a mais curto possível. Vou arrumar isso aqui. Eu risquei a palavra, não era essa a ideia. Uma casa decimal. Bem, o objeto tem que sair do ponto B e chegar até o ponto A. De alguma maneira, percorrendo as linhas ou segmentos das semirretas, a parte reta, ou fazendo esses arcos de circunferências aqui. Somente por esses dois caminhos aqui é permitido o trajeto. Qual vai ser o caminho mais curto? Então, a ideia é que nós temos que analisar entre essas 5 alternativas, ver aquela que vai atender essa condição de percurso mais curto possível. Vamos entender o que cada uma dessas alternativas está nos mostrando, porque há coisas que se assemelham de uma para outra. Por exemplo, essa parte 2π/3, ela aparece em todos os itens. O que significa esse 2π/3? Aquele ângulo de π/6 radianos é cada uma das divisões internas do plano cartesiano aqui, feita através das semirretas, né? E do ponto B até o ponto A, né, se nós pegarmos a direção em que o ponto B está e a direção em que o ponto A está, ele tem que percorrer 4 desses intervalos. Então, se nós fizermos 4 vezes a medida de π/6 radianos, simplificando isso aqui, isso dividindo por 2 fica 2, aqui por 2 fica 3, fica 2π/3 radianos. Então, essa medida 2π/3 que aparece em todas as alternativas está se referindo a esse ângulo central desse deslocamento curvo que é para ser feito dentro desse trajeto. E se nós lembrarmos que o comprimento de um arco é α vezes r, alfa dado em radianos, o ângulo em radianos que é deslocado, e r a medida do raio, nós podemos perceber que em todas essa primeira parcela de cada alternativa está se referindo ao uso dessa fórmula. O comprimento do arco que é deslocado é a medida do ângulo vezes o raio. Então, no primeiro caso, é o ângulo de 2π/3 radianos multiplicado por 1, que seria de raio 1. No segundo caso, seria de raio 2, de raio 3, raio 4 e raio 5. Dá para a gente perceber quem são esses trajetos. Nesse caso aqui, ó, ele está fazendo uma curva, né, o comprimento de arco aqui é com raio 1. O raio 1 é imaginando fazendo a trajetória aqui. Esse arco aqui feito com raio 1, porque do centro 0 até aqui eu teria raio 1. Esse arco é um ângulo de 2π/3 radianos, multiplicado pelo raio 1, eu tenho o comprimento desse arco. Então, qual seria o deslocamento feito pelo objeto pensando nessa primeira alternativa? Sai do ponto B, desloca em linha reta até este ponto, onde começa a parte curva, depois, finalizada a parte curva, desloca em linha reta até chegar ao ponto A. Essa parte reta seria deslocamento de 3 unidades e aqui mais 5 unidades, que dariam aquelas 8 unidades sendo somadas. Tá? Na letra B, só para entender exatamente,
o mesmo ângulo, então o mesmo arco, mesmo ângulo central que você vai girar ali, vai se deslocar, só que agora o comprimento do arco é vezes um raio de 2. O raio de 2 é o raio que eu faço por essa trajetória. Então, mesmo o comprimento do arco aqui fica maior em relação ao anterior, porque tem um raio maior, né? Aqui são grandezas diretamente proporcionais. E o deslocamento em linha reta seria andarmos 2 em linha reta, mais essa parte curva, e aí andarmos mais 4 em linha reta. Daria os 6. 4 e 2. O terceiro aqui é andar 2π/3 com raio de 3, então com raio de 3 seria andar nessa linha aqui, fazer esse comprimento de arco curvo. E a parte reta seria deslocar 1 daqui e mais 3 de cá, 4. Esse aqui com raio de 4 é exatamente onde o ponto B está. Eu faria exatamente essa parte curva e andaria mais 2 em linha reta. E o último, que é andar com raio 5, com raio 5 é andar para trás. Aqui ele andaria 1 para trás em linha reta, faria toda a parte curva, depois andaria mais 1 em comprimento em linha reta. Ou seja, ele andaria mais 2, tá? Então, as 5 trajetórias que foram escolhidas são essas que estão desenhadas ali. De todas essas, qual é aquela que vai apresentar o menor comprimento possível? Então, vamos entender. Agora é um processo de comparação, nós vamos ter que comparar qual desses vai me dar a menor distância possível. Porque, né, cuidado para não achar que a menor distância possível é aquela que é feita em linha reta entre 2 pontos. Esse é um conceito matemático verdadeiro. Só que aqui não vai se aplicar porque ele não permite que você saia do ponto B e vá até o ponto A exatamente só por um segmento de reta. Você pensa assim, esse aqui é o menor comprimento possível. Sim, em linha reta, o conceito é esse. Mas ele não permite, ele fala que você tem que andar sobre as linhas curvas ou sobre as semirretas. Então, aqui não se aplica esse conceito matemático. O exercício não permite que você faça aquela trajetória. Dentre as trajetórias 5 possíveis apresentadas aqui, existem outras, tá? Mas foram apresentadas essas 5. Aquela que vai dar o caminho mais curto. Então, vamos entender uma coisa. Essa medida 2π/3, que ele pede para que se use o π com pelo menos uma casa decimal, então o nosso π ele vai ter que ser usado com uma aproximação de 3,1, pelo menos uma casa decimal. Quando eu faço 3,1 dividido por 3, a gente vai ter um resultado maior do que 1, porque o 3 é maior que o 3,1 é maior que o 3. Então, você tem essa divisão, quando a gente está analisando o 2π/3, essa divisão aqui é maior que 1. Se esse resultado é maior que 1, quando multiplico por 2, essa conta inteira ela é maior do que 2. Ela é 2, alguma coisinha. Um pouquinho maior que 2. Certo? Cada conta dessa aqui, ó, é um pouquinho maior que 2. Então, isso aqui está uma vez esse valor, então é 2 e pouquinho, mais 8. O que aconteceu da primeira alternativa para a segunda? Fazendo só análise agora. Da primeira para a segunda, a gente está vendo que essa parcela que está sendo somada, ela diminuiu em 2 unidades. Só que a primeira parcela, ela está acrescentando em quanto? Ela acresce em quanto? De uma vez o 2π/3, ele vai para 2 vezes o 2π/3. Ou seja, ele soma nessa primeira parcela, uma vez a mais aquele valor 2π/3. Só que uma vez a mais aquele 2π/3 é um valor um pouquinho maior que 2. Porque cada 2π/3 é um pouquinho maior que 2. Então, se a gente comparar da primeira parcela, é acrescido uma quantidade um pouco maior que 2. Se nós compararmos na segunda parcela, é subtraído exatamente 2. Então, quer dizer que o resultado final dessa segunda conta ela é um pouquinho maior que a anterior. Porque eu tiro 2 da parcela, mas eu somo um pouquinho mais que 2. Então, no cômputo final, a segunda alternativa ela é um pouquinho maior que a primeira. E isso acontece em todas. Depois eu subtraio mais 2 unidades dessa parte inteira e somo mais uma vez o 2π/3. Em relação à alternativa B, tem mais uma vez o 2π/3, ou seja, está acrescido um valor um pouquinho maior que 2, mas foi subtraído 2 exatamente. Então, essa alternativa C ela é um pouquinho maior que a B, em alguns décimos ali de número. Então, cada alternativa aqui ela vai acrescendo um pouquinho mais, ou seja, como ele quer saber o mais curto, o menor de todos vai ser o primeiro comprimento. Por isso que a alternativa aqui, resposta correta é a letra A. Você não precisa fazer todas essas contas para provar que é isso. Apenas com esse processo de comparação entre o que está sendo somado ou subtraído em cada alternativa, dá para a gente comparar e saber que o menor de todos os comprimentos aqui vai ser dado pela alternativa A. Ok?
Lembrando que a nossa habilidade era de analisar as informações. Foi exatamente o que você teve que fazer. Analisar os valores em cada alternativa, para daí sim, no caso que expressa em gráficos ou tabelas, existe um gráfico para a gente analisar os trajetos, e a partir das alternativas que foram construídas pelos trajetos, a gente argumentar sobre qual o menor caminho possível, com base nos seus conhecimentos aí matemáticos. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês estejam gostando. Vamos lá em frente. Até o próximo.